Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa sexta-feira para a nossa vida, não é? O que Ele quer de mudança para nós, o que a igreja nos apresenta dentro do seu evangelho de hoje, não é? Vamos fazer a nossa parte para agradar o coração de Deus, que é tentando mudar todos os dias um pouquinho, né? É no mínimo isso que Ele espera de nós, para que a gente possa alcançar a vida eterna, para que a gente possa alcançar essa morada, não é, que Ele está preparando para nós no dia da nossa partida daqui, né? Para que a gente possa chegar um pouquinho digno diante dele, né? Para que a gente possa receber a nossa sentença, não é? O nosso julgamento ele seja um pouco mais leve, não é? Eu acredito que quando ele vê esse esforço do nosso coração, essa vontade de mudar, mesmo que a gente não consiga 100%, mas o desejo de mudar, o desejo de sair do errado para o certo, isso nos ajuda muito diante de Deus. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Mateus. Continuamos em Mateus, capítulo 12. E o versículo é do 1 ao 8. Jesus é o Senhor do sábado. Naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães oferecidos a Deus. Ora, nem para Davi, nem para os que estavam com ele, era permitido comer os pães reservados apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram também na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? Pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, vocês não teriam condenado estes homens que não estão em falta. Portanto, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela vem falar sobre essa coisa do sacrifício e da misericórdia, né? Jesus diz: eu não quero sacrifício e sim misericórdia, né? O que é que acontece? Aconteceu que Jesus ia passando por um campo de trigo e os discípulos sentiram fome, então apanharam as espigas e começaram a comer, né? E aí os fariseus, que a gente sabe mais ou menos quem são, né? Os fariseus, aquelas pessoas hipócritas que exigiam das pessoas que fizessem as coisas, que seguissem a lei conforme era pedido, mas no fundo não cumpria com a palavra de Deus. E a palavra de Deus era misericórdia. É misericórdia em primeiro lugar do que sacrifício. E os fariseus eram essas pessoas. Então, mais uma vez, eles vêm criticar Jesus e perguntar: por que os teus discípulos fazem isso em dia de sábado que não é permitido, né? E Jesus diz: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Nada tem a ver com o dia, nada tem a ver com o sábado, tem a ver com a necessidade de cada um que precise no dia de sábado, entendeu? Jesus não quer saber da lei quando um filho dele precisa de algo, ou seja, trazendo para a nossa vida. Jesus não quer que a gente
Não ajude o irmão porque é um dia de sábado. O dia de sábado nada representa, né? Existe aí denominações? Não. Eu acredito que só uma. Não sei se é a presbiteriana. Eu não sei qual é a igreja, né? Que não é permitido que se faça nada em dia de sábado, inclusive trabalhar. Não pode se fazer nada. Não se faz um serviço doméstico, não se faz nada. Por quê? Eles seguem ali o Velho Testamento, né? Que o dia de sábado foi o dia que o Senhor descansou, né? Ou seja, essas pessoas elas não seguem a Jesus Cristo. Deus colocou seu filho aqui, né? Deu seu filho para morrer daquela forma, para salvar nossas, para nos dar a salvação, não foi em vão. Quando Deus ele permitiu isso, ele deixou que Jesus renovasse todas as coisas. E quando Jesus ressuscitou, não é? Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, no domingo de Páscoa, não é? O dia do Senhor passou a ser o domingo, o primeiro dia da semana e não mais o sábado. No Velho Testamento, sim, Deus descansou no sábado, mas depois de Jesus, tudo se renovou. Então, por isso o domingo é o dia do Senhor. Seria um domingo para que a gente, vamos se dizer, não fizesse nada, como o Velho Testamento. Deus pede que descanse, mas nem assim. Se um irmão precisar no sábado, no domingo, seja lá a hora que for, nós precisamos estar preparados para isso. Essa denominação ela é tão rigorosa nesse sentido, que se tiver alguém morrendo, ninguém salva, porque não podem fazer nada, né? Assim como a denominação das Testemunhas de Jeová, que não pode doar sangue. Se tiver um filho morrendo precisando do seu sangue, você não doa. Entendeu? Então, eles seguem a risca a palavra ali de Deus, ou seja, o sacrifício é feito, mas a misericórdia para com o irmão, não. Então, fariseus. E no nosso meio existem muitos fariseus ainda. Muitas vezes eu ainda posso estar sendo um fariseu. Quando eu acredito nessas coisas, não é? Quando eu acredito que num dia de sábado pode me dominar, não é? Um dia de sábado pode me dominar. Pode chegar na minha porta pedindo uma ajuda, eu não dou. Por quê? Porque é dia de sábado. Pode chegar alguém morrendo, precisando de um socorro, eu tiver um carro, algo para socorrer, eu não socorro. Por quê? Porque é um dia de sábado. Eu não posso fazer isso. Então, aquela pessoa morreu porque eu não prestei um socorro, talvez. Não é? Então, é sobre isso. Jesus quer que a gente tenha misericórdia do irmão quando ele diz: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E muitos de nós, a gente faz o sacrifício. A gente faz o sacrifício para que as pessoas elas vejam que a gente está seguindo a palavra de Deus. Não é? E Jesus diz: não, o sábado ele não pode ser o seu Senhor, o Senhor que é dono do sábado, não é? Então eu preciso agir de misericórdia para com o outro, mesmo que seja dia de sábado, dia de domingo. Isso não importa. O que importa é o meu coração para com Deus, é aquilo que eu vou levar, é as caridades que eu fiz, é as ajudas que eu dei, é isso que eu vou levar para diante de Deus no julgamento, não é? E não seguir líderes que exigem muitas vezes que você faça coisas absurdas que não está aqui na palavra de Deus ou que entende de uma forma totalmente invertida, totalmente diferente, né? Então, muitas vezes a gente faz isso. A gente se empolga dentro de uma denominação. É por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Uma única fé sempre. Única. Não existe várias fés. Não existe. Existe uma única fé. Uma única igreja. É por isso que as coisas acontecem dessa forma. Porque cada um
que ensine de um jeito, cada um que entenda de um jeito. Então, se eu estou seguindo uma igreja luterana, com certeza vai ao contrário de tudo que a igreja católica, por exemplo, ela segue, porque ela segue fielmente o que está aqui, sem tirar uma vírgula, sem tirar uma vírgula. Não é? Diz, você está defendendo, você é suspeito de falar porque você está defendendo a sua fé. Claro, eu estou dentro da fé que eu vejo concretamente que segue o que a palavra de Deus diz, o que Jesus diz. Então, eu não posso, como é que se diz, achar que eu estou errada ou que eu estou no lugar errado. Não é? Em primeiro lugar, o Espírito Santo me dá indícios de que tudo está certo até aonde eu estou entendendo, né? Então acontece e Jesus diz assim, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. A gente precisa deixar de se sacrificar, né? Para mostrar para as pessoas, para mostrar para uma sociedade, por exemplo, para mostrar para os líderes da nossa igreja que a gente é fiel à palavra de Deus. Muitas vezes a gente deixa de ajudar o fulano, né? Para mostrar ali que vive cegamente isso aqui, mesmo entendendo de forma contrária, né? Mesmo entendendo de forma contrária. Muitos nem lê a palavra de Deus. Muitos e muitos de nós, muitas vezes, nem pedem ao Espírito Santo discernimento para entender a palavra de Deus. A gente segue líderes. Esse é o nosso problema, seguir líderes. E aí, o que os líderes pregam ali em cima, o que os líderes falam ali em cima, a gente acredita e a gente segue. A gente segue, não é? Se um líder daquele ali manda você tomar um banho com rosas, com isso, com aquilo, você vai e toma. Você deixa de acreditar unicamente em Deus para acreditar em um banho, né? E existe. Se você for procurar, você tem os nomes das denominações que manda você fazer essas coisas, né? Então, assim, eu preciso entender a palavra de Deus através do Espírito Santo. Eu não posso ir atrás de líderes, mesmo que esses líderes sejam padres, bispos, papas, seja lá quem for, mesmo dentro da minha denominação. É claro que eu estou dentro da minha denominação, eu sei que eles vivem aqui o que tem a palavra de Deus, o que Jesus pede, não é? Porque a gente tem uma intimidade com a palavra e a gente vê tudo aquilo ali, todo aquele ritual da missa, tudo aquilo ali está aqui, né? Todo acreditar na Santa Eucaristia está aqui, não é? A parte onde Jesus deixa Maria para nós como mãe está aqui. Ao elevar o pão e o vinho e consagrar e se fazer presente na Santa Eucaristia está aqui. Então, aos poucos, você vai vendo que verdadeiramente você está vivendo certo. Mas isso não quer dizer que você tenha que seguir pessoas, porque pessoas são falhas, são fracas. Então, eu preciso seguir o Espírito Santo para que ele me dê o discernimento de entender as coisas, não é? Com precisão, com verdade, não é? Então hoje Jesus vem dizer, você precisa olhar o irmão e ajudá-lo, seja a hora que for, seja o dia que for, o mês que for, o ano que for, você precisa olhar para aquele irmão com misericórdia, assim como eu olho. Eu não posso levar um sacrifício para a minha vida e deixar que o irmão venha me pedir um auxílio e eu não ajude. Por quê? Porque é simplesmente um dia de sábado. Isso não existe. Isso não existe. O sábado é apenas um dia no calendário. Isso não representa nada. E Jesus quer dizer, para mim, o que vai contar quando você chegar diante de mim é aquele milagre que você impôs as mãos em meu nome. E muitas vezes você conseguiu salvar uma pessoa, você conseguiu fazer com que uma pessoa enxergue em meu nome. É isso que vai valer.
O que vai valer para mim, não é? É a ajuda que você deu a essa pessoa que precisou de você no sábado. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz: eu não quero sacrifício e sim misericórdia. Quando eu me anulo, não faço mais nada em dia de sábado, uma caridade, quando eu não presto um socorro, quando eu não faço nada, eu estou deixando de viver a misericórdia que Jesus quer para com o outro. Por quê? Porque simplesmente é um dia de sábado. A frieza do ser humano é assim, infelizmente. Muitos esfriarão, e não são muitos, são milhares e milhares, são praticamente a terra toda, que nesse sentido de ajudar, não ajuda. Tem como exemplo a palavra de Deus aqui debaixo do braço, mas não cumpre. Muitas vezes chega na sua porta pedindo esmola, não dá porque é dia de sábado. Não dou. Não dou porque a minha religião ela não permite. Essas pessoas elas deveriam dobrar o joelho e pedir o discernimento ao Espírito Santo, que elas iam entender bem direitinho o que não significa isso. Essa semana eu via no YouTube, eu sigo até um casal que ele não era, ela sempre foi dessa igreja. E aí ela pedindo uma ajuda, para mudar para São Paulo, porque em São Paulo lá tem lugares, que você não trabalha no sábado, você não trabalha, E também você encontra também lugares que respeitam essa religião, para que você não trabalhe no sábado. Então eles estão querendo ir para lá. Por quê? Porque aqui está difícil, Aqui na cidade deles lá, no estado deles lá, está difícil, não tem. Então, tá com a família passando necessidade. Por quê? Porque não pode trabalhar. Aonde é que existe uma coisa dessas? Aonde é que Jesus quer que os nossos filhos estejam passando por dificuldades, muitas vezes aparecendo o trabalho, que é pelo que eu entendi, aparece o trabalho para eles, mas eles não trabalham. Por quê? Porque é dia de sábado. Então, os filhos estão lá, passa necessidade por conta de quê? De um sacrifício. Isso é um sacrifício. Nem com os meus filhos eu olho e digo, não, eu não posso deixar de trabalhar e deixar que os meus filhos, que não tem nada a ver com a minha loucura, passe necessidade, Não passa fome porque um ajuda aqui, outro ajuda ali, a família ajuda, vai. Como assim, minha gente? Ajuda. A gente ajuda as pessoas que não têm a sorte de ter um emprego, que bota currículos, que sai ali em busca e não consegue, muitas vezes até pelo grau de escolaridade da pessoa, não consegue emprego e ali está passando uma dificuldade, a gente ajuda. Mas as pessoas que já têm, as pessoas que não querem, você não tem a obrigação de ajudar, não. Você não tem. As escolhas são delas. Então essa criatura faz pena. Por quê? Porque está iludida. Está atrás de denominação, está atrás, porque o Espírito Santo não pode colocar no coração de uma pessoa que ela não pode trabalhar em dia de sábado. Trazer o pão dela para casa, Então, ela está fazendo essa continha aí para ir para São Paulo, porque lá tem, Isso aí. Então, já faz tempo que ela não consegue emprego e os filhos passando dificuldade. Por quê? Porque o dia é dia de sábado, ela não pode trabalhar e ela precisa cumprir o que a lei da denominação dela pede, Então é tão simples, Jesus é tão simples, as coisas de Deus é tão simples, Jesus não quer saber dessa coisa de sacrifício. Eu me sacrifico para ir à igreja todos os dias, eu me sacrifico para estar ali. Eu tenho várias, como é que se diz? Missões dentro da igreja. Participo de ministério, participo disso, eu participo daquilo, pega tudo quanto é de trabalho, depois não consegue dar conta de nenhum. É melhor você pegar um só, aquele humilde, que Jesus colocou o dom no teu coração
e trabalhar ele muito bem, do que tu pegar todos e não conseguir dar conta de nada. Ou seja, quando chega o dia, muitas vezes não tem tempo porque está trabalhando, não tem tempo para ir para o ministério porque não, hoje não dá para mim, então vamos ligar para fulano, vamos ligar para cicrano, e acontece muitas vezes de a própria missa ficar sem um ministério de música por falta de organização e por falta de responsabilidade de pessoas que pegam todo tipo de serviço, né? E quer se fazer presente ali, muitas vezes não dá conta. Jesus disse, isso é um sacrifício, eu não quero isso, não quero. Eu quero que você venha por amor a mim. Eu quero que você venha por amor. E quando a gente faz as coisas por amor, a gente faz muito bem feito, a gente faz com cuidado, para que aquela coisa não machuque a outra, para que aquela coisa não... Quando a gente vai comprar algo para alguém que a gente gosta, não é? A gente vai, tem todo um cuidado, toda uma atenção, não é? Por quê? Porque a gente ama, porque a gente gosta. Então, por que para Jesus tem que ser de todo jeito? Né? Aí Jesus vem falar sobre a misericórdia que a gente tem que ter para com o irmão, não é? Eu preciso ter misericórdia, olhar para o irmão e imediatamente ajudá-lo diante do que ele precisa, né? Diante do que ele precisa. Eu não preciso, Jesus não quer esse sacrifício de viver unicamente uma escrita, uma palavra, se eu estou entendendo tudo errado. Né? Eu estou entendendo tudo errado, porque a própria palavra diz, a partir do momento que Jesus se fez presente, que Deus doou o seu Filho para andar conosco aqui, para morrer daquela forma, para nos dar a salvação. Tudo se fez novo, então por isso existe o Novo Testamento. A gente traz muitas coisas boas do Velho Testamento, a gente tem exemplos, testemunhos de fé, testemunhos de homens de fé, homens que honraram ali a palavra de Deus. Os santos saíram de lá, os discípulos saíram de lá. Então a gente tem como exemplo, eu posso chegar aqui e pegar uma passagem ali do Velho Testamento e pregar aqui, né? Fazer uma reflexão sobre ela, mas sempre vai ser uma pregação em cima de um como é que se diz, de um personagem que vai me trazer ali esperança, não é? De um personagem ali que vai... Então, ali você encontra muita coisa boa, né? Daquele povo. Pessoas que morreram ali crucificados, morreram ali de cabeça para baixo, pela palavra de Deus. Então, você encontra muita coisa ali, né? A gente vê o rei Salomão, um homem que pedia sabedoria a Deus e teve essa sabedoria, né? Se perdeu com o passar do tempo, mas ele teve essa sabedoria. Então a gente olha, a gente segue o exemplo de Salomão em pedir sabedoria a Deus e assim sucessivamente. Mas o evangelho é aquele que abre o caminho para você viver conforme Jesus quer. É aonde tem ali os mandamentos, não é? Você viver os mandamentos aqui na terra para que você consiga o que está guardado lá no céu. É através do Evangelho, ou seja, através do Novo Testamento, que a gente se renova. Tudo se renova. Então, o sábado não é mais o dia do Senhor. Por quê? Porque Deus permitiu que Jesus ressuscitasse no domingo. Então, a ressurreição, a Páscoa de Jesus foi no domingo. Então, o domingo é o dia do Senhor. Mas mesmo o domingo sendo o dia do Senhor, eu não posso deixar de ajudar uma pessoa. Entendeu? Porque é o dia do Senhor. Não. Eu não posso deixar de salvar uma vida porque é domingo, é dia do Senhor. Não, Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente deixe tudo para lá. Deixe tudo para lá e vá salvar aquela vida. Vá ver o que é que aquela pessoa precisa. Ele quer que a gente se ajude um ao outro. Independente de dia, independente de nada. Dia é só mais um número, mais um nome no calendário. Nada quer dizer com o que Jesus quer para a nossa vida.
Ah, porque dia de sábado eu não posso tomar. Não pode. Não pode tomar banho, não pode fazer comida, não pode fazer nada. Dia de sábado tem que fazer tudinho na sexta-feira, deixar tudo pronto. Né? Eu não sei nem se pode comer também. Né? Eu acredito que não. É um sacrilégio, uma coisa dessa, né? Mas não pode fazer nada. Não se lava roupa, não faz nada. Não vai à feira, não compra nada. É assim. É assim. Pode fazer nada. E Jesus diz: tá fazendo tudo isso à toa, porque não vai adiantar de nada. Quando chegar diante de mim, eu vou contar, eu vou saber muito bem quantas pessoas precisou de você aos sábados, quantas pessoas você deixou de ajudar, deixou de socorrer, porque simplesmente a lei estava escrito que dia de sábado era o dia do Senhor e não era para se fazer nada, era o dia do descanso. É só isso. Né? Eles batem nessa tecla aí, somente isso. Não pode fazer porque é o dia do descanso do Senhor. Né? Infelizmente são assim. Né? Os entendimentos são tudo troncho pregado errado. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? As pessoas não querem saber de Espírito Santo, não querem saber de nada. Querem saber de chegar, sentar e ficar lá, olhando. Os líderes falar, então do jeito que ele falou, eu assino aqui embaixo. É desse jeito aí mesmo, desse mesmo jeito. E por aí vai. E hoje o Evangelho vem nos alertar disso. Ou se você ainda procura algo decente, né? Corra de lugares que andam lhe exigindo que você não faça nada em dia de sábado. Porque isso não existe. Jesus não quer isso para você. Jesus não quer isso para mim. Jesus quer que eu olhe para o meu irmão, eu ajude ele, seja a circunstância que for, seja o dia que for, a hora que for. Né? Então, um bom final de tarde aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.